E o nosso assunto neste boletim aqui no Notícias Agrícolas, para você que nos acompanha nesta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021, é o mercado cambial. A volatilidade que vem sendo registrada pelo dólar chama atenção, obviamente que chama a atenção dos produtores rurais e do setor agropecuário de uma forma geral, já que há uma relação bastante próxima e bastante íntima do dólar com o andamento do nosso setor. No acumulado deste ano, o dólar já tem uma valorização frente à moeda brasileira de mais de 7%. E qual é o rumo que esse mercado vai tomar? Quais são os rumos do dólar a partir de agora? É assunto para a gente conversar com o economista Roberto Troster, que já está conosco aqui no Notícias Agrícolas na tarde de hoje. Troster, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo novamente aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. E para onde vai o dólar? Para um agricultor, hoje em dia, faz mais diferença saber, poder prever o comportamento do câmbio que prever o comportamento do clima. Se ele compra insumos com o dólar baixo e vende a safra com dólar alto, ele ganha muito. Se for o contrário, ele pode fazer tudo certinho na fazenda, mas se comprou os insumos com dólar alto e vende a safra com dólar baixo, ele perdeu dinheiro. Você tem a moeda mais volátil do mundo, uma das economias grandes, a mais volátil do mundo, e isso é perigoso, né? Quer dizer, isso desestimula investimentos, gera uma incerteza desnecessária. A razão básica agora, os indicadores macroeconômicos, os fundamentos indicam que o dólar deveria cair. Nós temos o menor déficit em conta corrente em muitos anos. O déficit em conta corrente menor quer dizer que a entrada de dólares em relação à saída é baixa, e se você soma investimento direto externo, você tem mais dólares entrando do que saindo do país. Quando a oferta é maior que a demanda, o preço cai. Então, o preço do dólar deveria estar caindo, e caindo bem, deveria estar abaixo dos R$ 5, e está acima ainda. Hoje está caindo um pouquinho, mas... E a razão básica é que você não mudou a política cambial. Tem uma piada sem graça para agricultor, só para economista, que diz que nos exames de economia de câmbio, a pergunta é a mesma todos os anos, mas que a resposta certa muda. O que está por trás dessa, entre aspas, piada é que você tem que ajustar a política cambial ao momento. A política cambial que era acertada em 95 foi uma política cambial errada em 98, e as duas eram a mesma política. O que era acertado no segundo semestre de 99 deixou de ser acertado no segundo semestre de 2019. Então, você tem que fazer ajustes. Você tem uma política cambial única no Brasil, ninguém mais segue uma política cambial como a brasileira. Então, respondendo à pergunta que você me fez, para onde que vai o dólar, vai oscilar bastante. A tendência é para baixo, mas com muitas oscilações. A qualquer ruído político, essas oscilações que poderiam ser amortecidas com uma política cambial do Banco Central mais consistente. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, Troster. Quando a gente olha para a nossa política cambial, qual seria a primeira mudança mais urgente para a gente ajustar essa política ao cenário atual que nós temos da nossa economia aqui no país? E diante, é claro, dessa variável gigantesca que é a pandemia, né? Olha, 3 medidas podem fazer grandes mudanças. A primeira medida é a tributação. Se tributa operações à vista e dá isenção com IOF, e dá isenção para operações futuras. Você tem que mudar isso. Quer dizer, o mercado futuro está para estabilizar o mercado à vista, não o contrário. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é mudar a tributação. E o IOF, o governo pode tributar de uma penada só. A segunda coisa é a política de reservas. Reservas é para momentos de crise. Nós temos crise agora, temos que ir usando com parcimônia as reservas, e não é feito. E terceiro, sinalizar qual que é a política cambial. O Banco Central atua nos mercados futuros, no mercado à vista, mas não fala nada como é que ele atua, o que motiva ele a atuar. Quer dizer, deixa claro para todo mundo,
nós estamos seguindo essa política. Eu acho que fazendo essas 3 mudanças, rapidamente nós teremos um câmbio mais estável. E, com certeza, no patamar mais baixo. Mas mais importante que câmbio alto e câmbio baixo é câmbio previsível e estável. E hoje essa previsão e essa estabilidade, elas passam longe dessa relação dólar-real, né, Troster? E o que preocupa, né? Preocupa muito. Tanto o investidor externo põe dinheiro aqui dentro e não sabe quanto dinheiro que ele vai tirar, além de ter que pagar para entrar e pagar para sair, né? Sim. Você tem que um turista chegar aqui no Brasil e ele vai trocar a divisa dele, dólar, euro, ien, o que for, troca no aeroporto, paga imposto. Na hora que ele for embora, não quer mais os reais, paga imposto. Não faz sentido. Troster, a gente viu o ministro Paulo Guedes sugerir um câmbio de equilíbrio, como ele mesmo falou, em R$ 4,50. E ele acredita que a gente vai chegar nesse ponto, ou perto disso, com o processo de vacinação em massa e também o avanço das reformas no Congresso. E certamente uma dessas prioridades na reforma vem da reforma tributária. O senhor vê dessa forma, avançando com as reformas e com o processo de vacinação, a gente poderia, de fato, começar a ter um pouco mais de equilíbrio e talvez alguma previsão, alguma estabilidade? Bom, o preço é para baixo do dólar, né? Acho que o preço é para baixo, então se não é 4,50, pode até ser menos. E isso depende basicamente de confiança no futuro. O real, o dólar, são moedas, são reservas de valor. Quanto mais valor você vê na política econômica brasileira, mais valorizado vai estar o real. Agora, a velocidade que vão avançar as reformas e o ritmo de vacinação é algo que cada dia eu mudo de opinião. Cada dia, se você perguntasse para mim, você fala que eu sou muito ciclotímico. É que cada dia a velocidade que vão acontecer as reformas, a qualidade das reformas, a velocidade do ritmo de vacinação me preocupa. O número de mortos está crescendo. Eu mencionei antes da entrevista um evento pessoal. O vizinho da frente, do corredor, do mesmo andar que eu, essa noite morreu de Covid. Quer dizer, eu não quero sair de casa. Estou trancado e preocupado. Agora, hoje, se eu não estou com risco de transmitir isso para terceiros, mas até hoje de manhã, antes de saber, preocupado em pegar Covid. Agora o negócio está duro, quer dizer, temos que ser mais contundentes com o combate ao Covid. E não é só vacinação, uso de máscaras. Você vai numa feira livre, todo mundo usa máscara assim. Né? Parece que só entrasse pela boca, né? É bom porque aí você não vê o cara falando besteira, mas você só escuta, né? Já ajuda um pouco. Mas é triste isso. Quer dizer, na feira, isso você podia. Quer dizer, vigilância sanitária vai andando na feira, está sem máscara, fecha a barraquinha do cidadão por falta de cuidado com higiene. Se anda na rua, sabe, questão de ser não sei o que, um monte de gente sem máscara, acho que porque está na rua, ninguém fiscaliza, quer dizer, nós deveríamos ter ação, quer dizer, vacina vai demorar. Até você cobrir os 211 milhões de habitantes, você vai demorar. Mas políticas para combater a falta de uso de máscara e o distanciamento social pode melhorar. Outro dia também, eu estava parando o carro para comprar um negócio, veio um cidadão me pedir comida. Eu tenho dado para todo mundo comida. E eu fiquei bravo com ele, até acho que exagerei um pouco, depois pedi desculpa para ele quando eu dei. Falei, cidadão, você quer me matar sem máscara e ainda você vem me pedir uma esmola, pô? Né? Mas ninguém faz nada. Quer dizer, a falta de preocupação com as máscaras e o distanciamento é algo que me assusta. Esse é um ponto que acaba sendo extremamente polêmico neste momento no Brasil, né, Troster? Porque talvez a gente tenha uma dificuldade de liderança, assim. Há vários discursos acontecendo ao mesmo tempo e eles não conseguem encontrar uma unidade
nesse discurso, né? Essa dificuldade na liderança talvez seja mais um ponto de incerteza para a gente entender quais serão os caminhos do Brasil a partir de agora. O senhor vê dessa forma? 100% de acordo. Você não tem o que acrescentar e o que tirar. Eu vejo que a gente ainda não sabe exatamente o que seguir, né, Trosser? A gente ouve uma mudança mais do que diariamente, mais vezes do que uma vez por dia, né? A gente recebe novas informações a cada meia hora, a cada uma hora, e isso traz uma imprevisibilidade enorme para a economia também, né? Traz para todo mundo, para o dia a dia, para cada um, e você vê, às vezes, transporte público, como é que é. Então, ou você muda isso e vacina demora. Agora, mudar a atitude com relação ao distanciamento social, máscara, cuidados adicionais, isso dá para fazer. Isso não custa dinheiro, é só vontade política. Exatamente. Troster, enquanto isso acontece, a gente vê algumas declarações importantes aí de economia crescendo, né? Da nossa economia aqui no Brasil voltando a respirar. Inclusive, o FMI elevou a sua projeção de crescimento para a América Latina em 2021, a níveis consideráveis. Como é que o senhor recebe essas informações? O senhor falou no começo da entrevista, os indicadores macroeconômicos deveriam sugerir realmente um dólar em queda. Como é que a gente consegue cruzar essas duas informações? Bom, primeiro vai ter um fenômeno que se chama carryover, né? Imagina uma fazenda que produzisse, não tem uma fruta assim todos os meses, né? Aí, todos os meses, aí produz 10 nos 3 primeiros meses, aí nos outros meses produz, para fechar 4, aí nos outros últimos semestres produz 10. Na média, ele vai ter produzido 9 vezes 6, 54, mais 3 vezes 4, errei a conta. Vamos supor que ele produz 2 naqueles 3 meses. Então, ele produziu 60. Então, na média, ele produziu 5 por mês. Bom, fiz a conta errada. Bom, mas o ponto é que você tem um fenômeno chamado carryover. Você, em 2020, você produziu, aí você caiu, aí você produziu. O que acontece? A média do ano é mais baixa. Aí no outro ano você continua produzindo a mesma quantidade, só que a média vai ser mais alta. Então você faz média sobre média e faz o PIB crescer. Em números redondos, o ano passado o PIB caiu 4%, esse ano subiu 3,7%. Nós ainda vamos acabar 2021 abaixo do nível de 2019. Então, por enquanto, é só uma recuperação. 2, a projeção do Brasil a médio prazo está na casa dos 2,2%, comparado com o mundo que está em 3,6%. Então, o Brasil continua crescendo menos que o resto do mundo. E tem mais condições, tem capacidade ociosa, tem empresários, mão de obra, recursos naturais, energia, tem tudo para crescer mais que o resto. E está crescendo menos. É como você pôr a seleção brasileira de futebol para jogar com alguém que não tem a tradição um país que não tem a tradição no futebol e perca. Não tem justificativa para isso. Quer dizer, não tem justificativa para o Brasil crescer menos que o resto do mundo. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. O que a China tem ou a Índia tem que o Brasil não tem melhor? Eu acho que a gente está falando de agronegócio. O Brasil é melhor. Você tem alguma dúvida que o agro brasileiro é melhor que o chinês e o indiano juntos? Nenhuma dúvida. E por que a gente está andando de marcha ré? Claro. Era exatamente a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como é que os números que estão sendo gerados pelo agronegócio, Troster, têm ajudado a mitigar esses efeitos dessa preocupação tão intensa com a nossa economia? Tem ajudado, mas é pouco. O agro, em relação ao resto, é insuficiente. Quer dizer, é melhor andar para frente, alguns setores para frente, que tudo andar para trás. Mas é muito pouco, e não é só o agro, quer dizer, o agro tem efeitos indiretos, quer dizer, uma demanda maior de tratores,
de insumos para a agricultura. Então, o agro faz um impulso em outros setores, no setor de serviços, mas é pouco comparado com o que o país precisa. E o país tem capacidade, já mostrou no passado que consegue crescer 10% ao ano. É só mudar a política econômica. Nos anos 60, mudaram a política econômica, ninguém segurava o Brasil. Aí mudaram de novo, começou a andar para trás de novo. Insiste no que está errado. Parece aquele cara que tinha um funcionário que toda segunda-feira chegava com dor de cabeça, né? E cada segunda-feira a desculpa para chegar atrasado era a mesma, né? Mas todas eu tenho certeza que ela ressaca, né? Ô, Troster, de outro lado, a gente tem projeções para o dólar aí bastante interessantes da gente observar, né? Acima de 5,40, acima de 5,50, e num cenário onde a deterioração do nosso quadro fiscal poderia ser maior, né? A gente poderia ter problemas maiores ali neste setor e a gente ter um dólar aí se valorizando ainda mais e a nossa moeda se desvalorizando ainda mais. O senhor acredita que a gente pode, de fato, ter um cenário semelhante a esse caso? A gente tenha problemas maiores do que o esperado já na nossa situação fiscal? Poder pode, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode. Mas você vê a discussão do orçamento. Você está discutindo agora as emendas parlamentares, se você vai cortar ou não. Quer dizer, o país tem déficit, não tem dinheiro para auxílio emergencial. Pior ainda, não está fazendo nada para melhorar o emprego quando acabar esse auxílio emergencial e está esse impasse. Quer dizer, qual que é o sentido de gastar em emenda parlamentar quando você tem a dinâmica da dívida em cheque, quando você tem gente que não tem o que comer? Hoje você tem gente campanha da fome. Quer dizer, o Brasil é o celeiro do mundo, que esse é o celeiro do mundo, e tem gente passando fome. É incrível isso. Você vê na porta do supermercado, as pessoas antes pediam dinheiro, uma coisa assim. Não, me dá comida. Você dá um pacote de bolacha, eles te agradecem. Sabe? Faz sentido isso? Quer dizer, nós estamos gastando, agora, mas temos caças supersônicos, né? Caças gastaram 16 bilhões de reais. Quer dizer, será que a Guiana está querendo invadir o espaço aéreo brasileiro? Só pode ser isso. Troster, diante disso, a quais outros pontos nós temos que ter atenção quando a gente olha para o câmbio? O senhor começou essa entrevista de forma brilhante, como sempre. Para o produtor, vale talvez mais olhar como é que está se comportando a nossa moeda frente à moeda americana do que olhar para o céu, saber se vai chover ou não em determinados momentos. Diante disso, Troster, a que mais o produtor brasileiro tem que estar atento e aos outros profissionais, obviamente, do setor, né, que movimentam outros elos da cadeia da produção, precisam estar atentos para a gente olhar o câmbio. Falamos então dos indicadores macroeconômicos, falamos da questão das reformas, falamos das vacinas e falamos agora do nosso cenário fiscal e desse impasse que temos sobre o orçamento. Fora isso, principalmente olhando para o cenário externo, Troster, a gente tem pontos aí também de atenção nesse momento? Eu acho que o cenário externo não podia estar melhor para o Brasil. Preço das commodities em alta, taxa de juros subindo na margem um pouquinho mais em piso histórico, bolsas em alta. O cenário externo para o Brasil é céu de brigadeiro, não tem o que reclamar. Acho que poucas vezes na história a gente tem um cenário externo tão bom. Um presidente dos Estados Unidos preocupado com a questão ambiental, mas preocupado com melhorar a globalização, a economia americana vai crescer muito. Então, o cenário externo é muito bom. Internamente, a instabilidade é Brasília. O que está acontecendo em Brasília é o que está fazendo toda essa instabilidade. O que eu faria se eu fosse um produtor? Tenta fazer por tranches. Se tem que fechar câmbio, vai fechando assim 2, 3, 4 tranches, e se tem tanto para comprar como para vender. Aí você vai ganhar em alguns, perder em alguns, mas na média você vai ter menos risco. Mas é totalmente instável o câmbio no Brasil, totalmente. Ou você podia corrigir isso, como eu falei, mas até corrigir isso, a solução é
é fazer isso, é se proteger do melhor jeito possível, né? Quando o dólar está barato, compra, quando o dólar está caro, vende, vai indo, né? Vai fazendo médias da ordem de compras e vendas numa faixa e pau na máquina. Mas não tem, assim, um jeito de prever. Dólar é para baixo. Se tiver o mais razoável é estimar um dólar mais baixo, mas... O senhor trabalha com um intervalo de valores, um intervalo de patamares, Troster? Eu trabalho, mas todo mês estou tendo que subir. Todo mês estou tendo que subir e falar, olha, mês passado falei isso, mas olha, veja bem, né, sabe, o clássico, veja bem, né, e pá, né? E muda, todo dia é uma coisa nova, né, Roberto Troster? Ainda bem que eu vou uma vez por mês, né? Se eu fosse todo dia, eles iam achar que eu não entendo nada. Que malucou de vez, né? É verdade. Troster, eu agradeço muito pela sua companhia conosco aqui no Notícias Agrícolas na tarde de hoje. Para nós é sempre um prazer recebê-lo. Espero que o senhor esteja bem, esteja seguro. O senhor já se vacinou? Uma vacina já, falta a segunda. Estou bem, espero que vocês todos estejam bem. Agradeço muito o convite. E normalmente eu desejo para o pessoal do setor agrícola bom tempo. Agora, bom tempo e bom dólar. Isso mesmo. Muito obrigada, Troster. Até a próxima. Eu espero que o senhor esteja conosco de novo rapidinho. É só convidar. Obrigada, Troster. Tchau, tchau. Bom trabalho para o senhor. Tchau, até tchau. mais. Bom, até mais. Bom, senhoras e senhores, Roberto Troster conosco nessa quinta-feira. O Troster foi classificado pelas agências de notícias como um dos economistas, um dos analistas de câmbio que mais acerta no final do ano as projeções para o dólar, que é a variável talvez mais volátil de todas quando a gente olha para a formação de preços, trazendo essa realidade do dólar para o nosso setor. Quando a gente traz esse impacto do dólar, ele tem impacto em quase todas as frentes, na formação dos custos de produção, na formação dos preços na hora de você vender o seu produto. Então, quer dizer, a gente precisa estar com o olho vivo nisso. Como disse o Roberto Troster, para a gente fazer um resumo rápido, totalmente estável e instável o câmbio no Brasil. Então, há muita incerteza, há muita instabilidade, a volatilidade vai continuar, as oscilações fortes vão continuar, mas a tendência é para baixo. Como disse o Troster, a gente tem indicadores macroeconômicos, inclusive uma leve retomada da nossa economia, sinalizando essa tendência para baixo do dólar, né? E corroborando o que disse o ministro Paulo Guedes, que um câmbio de equilíbrio deveria ser ali nos R$ 4,50. Então, a gente teria, de fato, ali uma moeda abaixo dos R$ 5,00, e justamente porque precisaríamos valorizar a nossa moeda diante do cenário que temos. O que ainda mantém essa dificuldade de valorização do real é a questão da pandemia, obviamente. Na análise do Roberto Troster, isso está ligado também à nossa política cambial, que não muda, que não se adaptou a este novo cenário macroeconômico no Brasil. Então, a gente precisaria ter algumas mudanças, e o Troster pontua algumas situações como as tributações, o uso das reservas e também deixar clara, né, deixar mais transparente qual política cambial está sendo utilizada. Então, a gente tem toda essa condição. Para o cenário externo e, na verdade, o Brasil olhando para o cenário externo, para a janela lá fora, boas condições, né? Então, a gente tem espaço para ver esse dólar cair um pouco mais, mas precisaríamos avançar com as reformas, principalmente a reforma tributária, precisaríamos avançar com os processos de vacinação em massa. Como disse o Troster, isso pode demorar, então isso ajuda a limitar também a valorização do real, e a gente vai acompanhando então todas essas notícias que chegam minuto a minuto e que mexem muito intensamente com o andamento do dólar frente ao real. A gente está aqui de olho nessas informações para que você receba todas essas análises em primeira mão e seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas.